Olá, muito boa tarde. Começa o programa Eclésia, que neste dia sublinha temas relacionados com a educação cristã. Entre nós, quem faz uma leitura filosófica da realidade e gosta de entender o cotidiano sob o prisma da esperança e de uma vida com sentido. Falo de José Luís Nunes Martins, com quem iremos conversar dentro de instantes. Antes, porém, há alguns temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. A paz e o diálogo entre as religiões vão levar o Papa até Sarajevo. O anúncio foi feito no domingo diante dos peregrinos que o escutavam na Praça de São Pedro. Desidero annunciare che sabato 6 giugno, a Dio piacendo, mi recherò a Sarajevo, capitale della Bosnia ed Herzegovina. O anúncio chegou no final da oração mariana do Ângelus, num momento em que o Papa aproveita para algumas saudações e comentários. Na ocasião, Francisco sublinhou também os motivos que o levam a empreender esta viagem e pediu orações. Vi chiedo fin d'ora di pregare affinché la mia visita a quelle care popolazioni sia di incoraggiamento per i fedeli cattolici, susciti fermenti di bene e contribuisca al consolidamento della fraternità, della pace, del dialogo interreligioso, dell'amicizia. Sarajevo foi uma das cidades mais atingidas pela guerra nos Balcãs, após a independência de várias nações que integravam a antiga Jugoslávia nos anos 90 do século XX. São João Paulo II visitou a capital da Bósnia-Herzegovina em abril de 1997 e uma estátua do Papa polaco foi instalada na cidade, de maioria muçulmana, para evocar esta viagem. Numa alusão à liturgia dominical, o Papa desafiou os católicos a apresentar ao mundo a nova doutrina ensinada com autoridade por Jesus, com gestos de amor, para promover uma ação libertadora. Os cristãos da Europa têm de recuperar a confiança e a consciência da grandeza do Evangelho, diz Gianfranco Ravasi, doutorado honoris causa pela Universidade Católica Portuguesa. Creo te doctorem preclare theologicae facultatis in nomine et auctoritate ejusdem academiae. O cardeal Gianfranco Ravasi, presidente do Conselho Pontifício da Cultura, recebeu em Lisboa o grau de doutor honoris causa da Universidade Católica Portuguesa, uma distinção pelo seu percurso em favor do diálogo e da transmissão da herança cristã ao mundo de hoje. Abbiamo nel DNA, diremmo, del cristianesimo questa capacità di stabilire dei ponti e quindi come tale è l'esatto contrario del fondamentalismo. Il fondamentalismo erige un muro, si isola. Uma atitude cada vez mais importante, em particular no momento em que o mundo sofre as consequências violentas do fundamentalismo. Segundo o cardeal italiano, é preciso contrapor o desejo de compreender e reafirmar a própria identidade face ao outro. Il cristianesimo europeo non è più capace di dialogo, non solo perché ha paura, ma perché non ha più i propri valori, non ha più fiducia in se stessa e nella grandezza del messaggio e dell'eredità cristiana che sta alle nostre spalle. A entrega das insígnias decorreu durante a sessão académica que antecedeu o Dia Nacional da Universidade Católica Portuguesa, assinalado anualmente no primeiro domingo de fevereiro, que em 2015 teve como lema Alargar Horizontes. Uma cerimónia que ganhou inspiração na figura do cardeal Ravasi. No caso de Gianfranco Ravasi, não se trata apenas de inevitabilidade. Há um reiterado desejo de assumir a escrita e o pensamento como um fluxo dialógico, um vai-vem que liga o eu ao tu num processo próximo da intersubjetividade, reivindicando como programa seu a polifonia e distanciando-se assim dos solipsismos e das pretensões monódicas.
Muitos parabéns, Sr. Cardeal Ravasi, com este doutoramento que também distingue, justissimamente distingue, uma carreira exemplar para todos nós de culto e cultura. Bem-haja pela sua presença e pelo que para nós significa de estímulo para gizar novos projetos e amanhãs. O presidente do Conselho Pontifício da Cultura afirmou que a Igreja Católica tem de apresentar a sua mensagem online. O cardeal Gianfranco Ravasi explicou que o tema da conferência é complexo e difícil, mas fundamental para a cultura, a teologia e a religião. Dobbiamo ancora comunicare la radice della nostra fede. E la radice della nostra fede è indubbiamente la parola, la Bibbia. Anche perché la Bibbia ha in sé una straordinaria potenzialità culturale e non soltanto religiosa. O ministro da Cultura da Santa Sé destacou que cultura e religião cruzam-se com a nova linguagem digital que muda a antropologia. Il nativo digitale sta, per esempio, 5-6 ore davanti al computer e chattare, parla con altri. Quella comunicazione è uguale a quella che stiamo facendo noi ora? No, è una comunicazione fredda, pericolosa persino, perché io non conosco, non vedo, anche se lo vedo materialmente rappresentato, l'altro. E lentamente il modello di conoscenza diventa un altro. E mutando il modello di conoscenza, muta anche l'antropologia. O presidente do Conselho Pontifício da Cultura apresentou também o Papa Francisco como alguém que usa o essencial e compreende bem a comunicação. Io gliel'ho detto un giorno. Ho detto, guardi, è interessante il fatto che lei usi sistematicamente la coordinata nei suoi discorsi. Benedetto XVI e io stesso usiamo la subordinata, cioè il discorso ramificato. L'essenzialità è la frase, soggetto, verbo, complemento. Na passagem por Portugal, o cardeal Gianfranco Ravasi recebeu o grau de doutor honoris causa pela Universidade Católica, numa cerimónia com o lema Alargar Horizontes. A espiritualidade é central no escotismo. O responsável máximo do escotismo mundial é português e falou ao programa Eclésia. São 40 milhões de escoteiros inscritos em 160 associações. À frente do maior movimento juvenil em todo o mundo está um português. João Armando é o presidente do Comitê Mundial do Escotismo e apresentou em Lisboa as conclusões da Conferência Mundial do Escotismo que decorreu na Eslovénia e que estabelece as prioridades educativas do movimento para os próximos anos. A palavra de ordem é olhar em frente. Olhar para a frente, nesta perspectiva de nos afirmarmos enquanto o maior movimento de educação não formal do mundo e com esta faceta transformadora da sociedade, não é? Não sermos bons apenas, mas fazermos o bem, conforme dizia o nosso fundador, de ativamente procurarmos transformar. Portanto, é nesta linha que as grandes ideias que saíram da conferência. Escola de paz e tolerância, o escotismo encara um momento em que a atualidade é marcada pela violência que evoca a identidade religiosa como uma oportunidade para mudar as mentalidades através do trabalho com os jovens. É mais no sentido de como é que nós podemos usar esta nossa riqueza em favor e mostrar aos outros como é que se faz, do que propriamente estarmos preocupados que internamente sejamos minados, digamos assim, por esse tipo de divisão. Portanto, sinceramente não há esse tipo de perigo ou de preocupação. Agora, há muito dizer, não, nós temos aqui um produto e uma prática que já conduz a este tipo de diálogo e de respeito,
e de compreensão, e portanto vamos ver como é que a gente pode também contribuir para isso. O escotismo é um movimento mundial para crentes e não crentes, mas desde a primeira hora a dimensão religiosa é uma vertente central na sua proposta educativa. E há pouco, agora na Conferência Mundial, há pouco estava a ler outra vez as resoluções e uma delas é exatamente no sentido de reforçar a importância da espiritualidade na nossa proposta educativa. Quer dizer, nós aquilo que fazemos é educar as pessoas, pretendemos, da forma mais completa e transversal possível. E, portanto, estamos a falar do desenvolvimento físico, emocional, e, portanto, e o desenvolvimento espiritual, obviamente, tem que fazer parte, quer dizer, é aquilo que uma pessoa é, faz parte daquilo que é a identidade de cada uma das pessoas. E, portanto, se nós, de facto, queremos ser fiéis a este objetivo de querer educar de forma mais completa possível, nunca poderemos deixar essa parte de lado. A evolução dos tempos e a invasão tecnológica no cotidiano dos jovens é um dado adquirido, mas para o escotismo, a vida no campo será sempre um desafio e uma oportunidade para o crescimento dos jovens. Eu acho que há elementos que nós nunca vamos deixar de ter, porque deixar de ter seria deixar de ter escotismo, não é? Quer dizer, a vida no campo não é só porque é tradição, é porque para nós o campo é um ambiente suficientemente hostil, entre aspas, para os miúdos poderem ser educados. Ou seja, quando um miúdo é posto perante uma dificuldade de dizer assim, agora estás aqui no campo, vais viver aqui 7 dias, não há sofás, não há cozinhas, não há chuveiros, não há não sei o quê, agora faz aí qualquer coisa para estares o mais confortável possível nestes 7 dias. Ora, isto é o tipo de desafio que faz crescer. E, portanto, o campo tem essa, e o BP, nesse ponto de vista, tinha um gênio extraordinário, é que ele está lá, não é preciso criar nada, o campo está lá, basta levar os miúdos para o campo e pôr-lhes este tipo de desafio, que é automaticamente um estímulo para o seu próprio crescimento. O escotismo mundial, agora com liderança portuguesa, a afirmar-se como o maior movimento juvenil de educação não formal. Temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. Amor, Silêncios e Tempestades é título para o livro da autoria de José Luís Nunes Martins. São 67 reflexões que interpretam filosoficamente questões muito concretas do cotidiano. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar na companhia do programa Eclésia. Eu começo por uma pergunta óbvia. Como é que surge então a ideia de colocar estas pequenas reflexões que são também pequenos olhares, não é? Sobre o cotidiano, questões muito concretas da nossa vida, mas perante as quais, e neste livro, consegue fazer uma leitura, digamos, filosófica de questões que nos marcam muitos dias, não é? Agradeço-lhe. A ideia original foi começar a escrever num jornal, a convite do jornal, escrevo no jornal I, todos os fins de semana, uma coluna. Estes livros, este já é o segundo, o primeiro era o Filosofias, este tem Amor, Silêncio e Tempestades, e são coletâneas dessas mesmas reflexões. Tem a vantagem de todas as semanas se ir escrevendo mais uma. Eu tenho a ideia que mais do que juntar crónicas num livro, eu vou escrevendo o livro e vou publicando bocadinhos do livro todas as semanas. O facto de ser uma reflexão semanal significa que me dá algum tempo para me distanciar de todas as outras, às vezes não fica assim tão distante quanto isso, mas são tentativas de pegar num tema, encontrar qualquer coisa de inteligente a dizer sobre isso e tentar fazê-lo da forma mais simples possível. E esse é talvez o maior desafio de todos. É muito fácil complicar, na nossa vida também é muito fácil nós encontrarmos 1001 fatores que determinam as causas dos nossos problemas. A dificuldade ou a inteligência deve ser posta ao serviço de primeiro simplificar o problema para tentar encontrar uma solução que funcione. E muitas vezes aquilo que faço é colocando-me diante dos meus problemas. Há quem ache que eu sou um médico que sabe tudo sobre os problemas do dia-a-dia. Não. O que eu costumo dizer é que sou o doente da cama ao lado. Eu sofro disso tudo. Eu sei
No outro dia elogiaram uma crónica que escrevi sobre o egoísmo, que eu deveria sofrer na pele. Não, eu se calhar faço é sofrer outros na pele porque também sou egoísta. E aqui a ideia é um bocadinho essa, é tentar pegar na minha experiência, pensá-la um bocadinho e partilhar um pouco daquilo que vejo como problema e daquilo que vejo como solução. Às vezes são coisas relativamente simples, ensinamentos que a filosofia dá há vários séculos, mas que podem ajudar as pessoas a perceber. Será que eu sou simpático e os meus gestos e as minhas opções refletem aquilo que eu sou? Ou é o contrário? Será que são os meus gestos que fazem aquilo que eu sou? Eu nasci simpático ou eu decidi ser simpático? E é um bocadinho estas as dúvidas que eu também deixo. Tento não deixar muitas dúvidas, porque acho que isso me parece um bocadinho catedrático. Tento partilhar um bocadinho as minhas inquietações e as minhas aparentes soluções. O sucesso dos seus textos deriva um bocadinho de uma certa incapacidade que se pode perceber nas sociedades contemporâneas, desta capacidade de descodificar aquilo que nos vai acontecendo, que as pessoas se desabituaram de refletir e de pensar. Certo. Nós cada vez temos mais comentadores profissionais, ou seja, as pessoas também se refugiam no comentário do outro mais do que numa tentativa delas próprias encontrarem uma solução para isso. As pessoas quer-me parecer que têm pouco tempo. Eu cada vez tenho menos tempo para estar comigo próprio e para estar com pessoas de quem gosto e num diálogo um pouco mais aberto. Ou se calhar até mesmo num silêncio um bocadinho mais frutífero. Mas a verdade é essa, é que me parece que há cada vez menos tempo e depois as pessoas habituaram-se com alguma, se calhar, falta de capacidade de acreditar na sua capacidade de pensar, peço desculpa, habituaram-se a comprar ideias, a comprar piadas, a comprar tudo aquilo que lhes é dado. Eu lembro-me na minha juventude de ouvir uma música dos Dire Straits que dizia 57 channels and nothing on. Qualquer coisa parecido com são 57 canais e não está a dar nada de interessante. E eu achava que aquilo era uma ironia, só podia ser uma ironia, um sinal de qualquer coisa de estranho. Na verdade, hoje consegue-se perceber que isso não só é a verdade dos nossos dias, como nós estamos a importar esse tipo de pensamento. E o mais triste de todos é que, apesar de não haver nada de interessante, se calhar nos 57 canais, há pessoas a ver cada um deles. E se calhar os que têm mais sucesso são exatamente aqueles que têm ideias um bocadinho mais enlatadas e mais da moda. Para além de nos confrontar então com questões muito nossas, muito concretas da realidade, podemos dizer que estes textos, este livro, também nos acaba por ser uma pedagogia que nos ajuda a pensar, a reconciliarmos-nos com a nossa capacidade de refletir sobre as coisas. Certo, sendo que me parece que é muito mais determinante, mais do que o objeto em si, que nos faz despertar a nossa vontade de despertar. Eu posso ver qualquer um desses programas, até a Casa dos Segredos, e posso ser capaz de despertar a partir daí a minha capacidade de pensar. Não é tanto o objeto que determina a capacidade de pensar, é muito mais a vontade que nós temos de o fazer ou não. O livro não traz milagres e não põe a pensar quem não quer pensar. Este é o resultado de um trabalho, mas sei que está em permanente auscultação de oportunidades, não é? E numa percepção contínua daquilo que faz sentido fazer, digamos assim. Há um projeto de uma via sacra no qual está a trabalhar neste momento. Podia-nos avançar alguns elementos relativamente a essa via sacra que se propõe apresentar a este mundo contemporâneo? No próximo advento será lançada no dia 19, no dia 19 de fevereiro, será lançada uma via sacra para crentes e não crentes. Basicamente, pegámos nas 14 estações clássicas, tradicionais, e em conjunto com o amigo, Paulo Pereira da Silva, resolvemos que cada uma das estações merecia uma reflexão para crentes e outra para não crentes.
por forma que mesmo as pessoas que não têm nenhum tipo de fé, nenhum tipo de prática, sintam que também ali pode ser um mecanismo, um caminho com 14 passos de introspeção, de conhecimento de si, de reavaliação do sentido da sua vida. Eu gosto de brincar com a palavra do sentido da vida, porque sentido significa basicamente 3 coisas: o rumo que nós estamos a tomar, o valor que a nossa vida tem e o significado. Ela é sinal de quê? Ela é a parte visível de qualquer coisa que está por detrás. Então o que fizemos, basicamente, e está pronto, vai ser lançado muito em breve, muito obrigado por ter lembrado disso, foi esse desafio para pôr todas as pessoas a pensar, inclusivamente os crentes, a tentarem que em cada estação há ali uma leitura bem mais profunda do que aquela que circunscreve ao meu tempo de oração. Muito bem. José Luís Nunes Martins, muito obrigado por ter partilhado connosco esta sua capacidade de descodificar o real, não é? E que nos serve através destas magníficas reflexões. Só nesta obra estão 67 formas de olhar a vida. Muito obrigado pela sua presença entre nós. Um olhar em torno de um livro, Amor, Silêncios e Tempestades, que é um desafio a uma caminhada interior e a perceber o sentido de tantas coisas que nos marcam os dias. Obrigado por ter estado connosco. Lembro apenas que pelas 22h45 a edição rádio do programa Eclésia pode ser escutada na Antena 1. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.